Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, a partir de agora vamos começar uma série do estudo sobre o livro de Apocalipse. Quem escreveu Apocalipse foi o apóstolo João. Ele escreveu na ilha de Patmos e morreu no ano 103 depois de Cristo. Bom, eu quero deixar uma coisa interessante sobre a doutrina que depois de João, depois de todos os apóstolos mortos, foram criados então algumas doutrinas que desviaram o verdadeiro evangelho. E eu vou começar citando algumas passagens do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 diz assim: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os que achastes mentirosos. Versículos 5 e 6. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependei-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Versículo 14 e o 15. Tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Eu acabei de citar algumas passagens que era referente às igrejas de Éfeso e de Pérgamo. Bom, com isso eu quis dizer que alguns discípulos, depois dos apóstolos, os discípulos dos próprios apóstolos, depois eles começaram a desviar as próprias doutrinas dos apóstolos, ensinando coisas totalmente diferentes. João, ele discipulou Policarpo Inácio. Bom, eu vou ler uma carta de Inácio, onde mostra claramente doutrinas onde o próprio Cristo, onde Jesus não ensinou. Sobre o Nicolau, de qual as passagens falam que são os nicolaítas, são os seguidores de Nicolau, onde vemos em Atos, capítulo 6, versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Bom, vamos ver então uma das cartas enviada para a igreja de Esmirna, uma das 7 igrejas de Apocalipse, a qual o apóstolo João ele escreve a carta de Apocalipse. Inácio ele escreve algumas cartas discipulando também essa igreja. Vamos ler uma das cartas no capítulo 8. Sigam todos ao bispo como Jesus Cristo ao Pai. Sigam ao presbítero como aos apóstolos. Acatem os diáconos como a lei de Deus. Ninguém faça sem o bispo coisa alguma que diga respeito à igreja. Por legítima seja tida tão somente a Eucaristia, feita sob a presidência do bispo ou por delegado seu, onde quer que se apresente o bispo. Ali também esteja a comunidade, assim como a presença de Cristo Jesus também nos assegura a presença da Igreja Católica. Sem o bispo não é permitido nem batizar, nem celebrar o ágape. Tudo, porém, o que ele aprovar será também agradável a Deus, para que tudo quanto se fizer seja seguro e legítimo. Então essa foi uma das cartas de Inácio enviada à igreja de Esmirna, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Aí, como vimos, há uma doutrina um pouco diferente sobre os bispos, sobre ali uma certa hierarquia nas autoridades. Uma coisa que
Cristo não ensinou, nem tampouco é o Evangelho de Deus, aquele que ele enviou para nós. Depois disso, eles elegeriam a um Papa, cujo qual precederia a Pedro, o qual eles diziam que é o cabeça dos apóstolos, o líder dos apóstolos. Mas, no entanto, também Cristo não ensinou isso. Tudo por causa de uma doutrina errada, de um entendimento errado que eles tiveram das Escrituras. A passagem se encontra em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, eles dizem que Pedro seria essa pedra, o qual Jesus ele edificaria sua igreja. Mas se lermos o contexto um pouco antes, não foi bem isso que Jesus quis dizer. Vamos ler a partir do 13. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou, e ele: quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse caso, Jesus estava falando que sobre esta pedra ele edificaria a sua igreja, mas sobre esta pedra, sobre Cristo, o Filho de Deus. E não, ele não estava falando de Pedro. Ou seja, ele edificaria a sua pedra sobre o Cristo, o Filho de Deus, espiritual, um reino espiritual, uma igreja espiritual, e não sobre a carne e o sangue, como outros tinham revelado para eles. Bom, nas Escrituras, notamos que em momento algum, Pedro ele é tratado como o líder dos apóstolos, e nem tampouco Cristo deixou bem claro isso, mas pelo contrário, o próprio Pedro entendeu que Jesus seria essa pedra que ele edificaria a igreja. Bom, podemos ver em Atos, onde o próprio Pedro ele menciona que Cristo seria essa pedra. Atos 4, versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E novamente, Pedro também, ele refere a Jesus como essa pedra. Podemos ver em 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 4 ao 7. Chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E não é só no Novo Testamento que tem a referência de Jesus como a pedra. No Velho Testamento também tem, em Salmos 118, versículo 21 e 22. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Enquanto nas Escrituras não tem nem sequer uma pequena menção de que Pedro seria essa pedra que Jesus disse. Muito pelo contrário, o próprio Jesus, ele seria essa pedra. Mas muitos entenderam errado e assim passaram a ensinar uma doutrina totalmente errada, erguendo-se bispos e até apóstolos que não eram apóstolos.
Muitos líderes que não eram líderes, fugindo da doutrina de Cristo, da doutrina do Pai, da que eles ensinaram. O evangelho então começou a ficar defasado e Inácio foi o primeiro a usar esse termo católica, que surgiria depois de séculos a Igreja Católica. Vamos ver agora alguns ensinamentos do próprio Messias. Vamos lá em Mateus 23, versículo do 8 ao 11. Vós, porém, não sereis chamados mestre, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que estás nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Bom, como vimos, não é para chamar uns aos outros de mestres, porque todos são iguais. Papa, que vem do grego, significa pai, não era nem para chamar de pai. E mesmo assim, alguns discípulos, depois da morte de todos os apóstolos, eles elegeram um papa ou um pai. E assim, criaram hierarquia que na realidade não existia. Eram, na verdade, funções, onde eles criaram uma hierarquia que o próprio Cristo, o próprio Deus, eles não ensinaram. Olha lá o que o próprio Pedro fala em 1 Pedro 5, versículos do 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Vamos ver lá em Lucas, capítulo 6, versículos 46 e 47. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí já percebemos que havia um outro evangelho sendo pregado como o nome de Cristo, um evangelho totalmente diferente, ensinando uma hierarquia que não existia. Bom, mas por que isso começou a acontecer naquela época? Na verdade, isso se trata do que o apóstolo Paulo falava, que é a operação do erro. Isso tinha que acontecer para o que estava por vir. Bom, mas eu não vou entrar nesse detalhe nesse momento, porque vamos decorrer todo o livro de Apocalipse, explicando cada parte, e aí vocês vão entender o porquê disso e o porquê de tudo o que aconteceu, e porquê de tantos desvios da palavra de Deus. Essas cartas às 7 igrejas, elas estão dos capítulos do 1 ao 3 de Apocalipse. Bom, é muito importante que vocês leiam em casa, estudem, verifiquem as informações também deste vídeo. Eu vou deixar algumas coisas também aqui na descrição do vídeo, inclusive as cartas de Inácio, para vocês lerem, para vocês estudarem, vão atrás de informações históricas também. Estudem. Os próximos vídeos agora vão ser sobre o arrebatamento, vai ser sobre a ressurreição e o arrebatamento. São dois assuntos que muitas pessoas distorcem muito, colocam muitas coisas e misturam o que é a ressurreição e o arrebatamento, misturam com outro tipo de ressurreição, que é a ressurreição física, e tem a ressurreição que vai ser para a vida eterna. São dois tipos diferentes que as pessoas misturam e criam teorias muito loucas. Então eu vou explicar, mas não vou falar quando vai ser, ou se já foi, ou eu não vou colocar essa questão. Eu vou explicar o que é a ressurreição e o que é o arrebatamento. Aí quando chegar na parte do Apocalipse que vai tratar desse assunto, eu vou explicar em que época ou aconteceu ou vai acontecer, porque está tudo ali marcado e tem referências no Antigo Testamento, as visões de Daniel estão tudo claras, é só ir acompanhando. E eu preciso também que vocês estudem aí também, verifiquem essas informações, vejam fatos históricos, comparem,
e estudem também. Então vamos acompanhar e vamos fazer esse estudo do livro de Apocalipse. Eu vou tentar postar um vídeo por dia. Cada dia um tema diferente, esclarecendo com mínimos detalhes, para ficar bem esclarecido. E eu tenho certeza que vai ter revelações que vão deixar muitos de boca aberta. Então, até o próximo vídeo. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 João 2,19